Sequência de imagem plenária, Tribunal Regional Eleitoral na Paz e Magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 92ª Imagem ampla plenária na tela do tiro superior, logo do TREP, logo na barra inferior esquerda. Realizada na modalidade híbrida e Na submeta tela à que é tiro apreciação a ata da superior, logo do 91ª TREP, sessão direita inferior, judiciária janela de ordinária, dúvida com intérprete. 3/12/2025, perguntando se há algum óbice à aprovação. Não havendo óbice, Foco no desembargador declaro Carmo aprovada a Antônio. unanimidade. Seguindo aqui uma norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei a descrição deste ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em forma retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. À frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, de onde falo nesse momento. Meu nome é Carmo Antônio de Souza, eu estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Sou uma pessoa de pele clara, não uso barba, cabelos curtos, grisalhos, o meu rosto é afilado e tem olhos castanhos. Estou usando uma camisa cinza e sobre ela uma toga preta com uma fita vermelha. À minha direita está o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Milton Souza, e aqui à minha esquerda a Secretária Judiciária, Milene Lages, e na bancada à minha direita estão o desembargador Agostinho Silvério, o juiz Normande Souza e a juíza Paola Santos. E à minha esquerda, na sequência, o juiz federal Alex Lamy, a juíza Keila Utzig e o juiz Galiano Sei. E atrás de mim há 2 mastros com bandeiras, à direita do Brasil e à esquerda do estado do Amapá, e ambas estão em hastes douradas, e ao centro entre as bandeiras está fixado um crucifixo. Passo então agora aos julgamentos, mas antes eu gostaria de parabenizar todos os juízes dessa corte, as nossas juízas também dessa corte, os juízes eleitorais, as juízas eleitorais, os nossos servidores, nossas servidoras, nossos colaboradores e nossas colaboradoras, em razão de termos obtido o 3º selo diamante na categoria Justiça Eleitoral de Pequeno Porte. Isso é um motivo de muito orgulho, porque sei que há um sacrifício. Os colegas receberam pedido dessa presidência para que nós pudéssemos atualizar os nossos julgamentos, e isso foi feito em toda a Justiça Eleitoral amapaense. Então, esse sacrifício coletivo, esse esforço coletivo, resultou no nosso selo diamante, que é motivo de orgulho, não só para nós, Tribunal Regional Eleitoral, mas especialmente para o estado do Amapá. Então, parabéns a todas e todos que contribuíram para esse selo diamante. Em julgamento, é o número 1, recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número 0600-422, de 2024. A origem é Calçuene, o relator é o juiz Normande Souza, recorrente Maria Helena Costa dos Santos e recorrido do Ministério Público Eleitoral. O relator está com a palavra. Senhor presidente, ilustres colegas, nobre procurador, trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Helena Costa dos Santos contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Zona Eleitoral do Amapá, que engloba Calçuene, né? Sentença essa que desaprovou as suas contas de campanha para o cargo de vereadora nas eleições de 2024. A referida sentença fundamentou-se em irregularidade relativa à forma de doação de recurso próprio no valor de R$ 3.425.
na barra realizado por inferior, meio de depósito em 16 e espécie, 6, 4 de 12 de contrariando 2025. assim o artigo 21, 92ª parágrafo Sessão 1º da Judiciária Resolução Ordinária do TREP, 23607 na de barra de jornais inferior, 2019, TSE. recurso eleitoral na prestação de contas Exige eleitorais, número do processo transferência eletrônica ou cheque nominal para doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10. Relator, juiz O Normando de recorrente Souza. alegou que, apesar do depósito ter sido em espécie, o valor foi devidamente identificado na transação bancária, assegurando a rastreabilidade e a transparência necessárias, argumentando que essa falha configura mero vício formal, sem prejuízo à fiscalização. Além disso, a recorrente sustentou que houve omissão da sentença em não analisar adequadamente a alegação sob suposta extrapolação do limite de aplicação de recursos próprios, apontando possível conflito entre os limites estabelecidos nos dispositivos do regulamento eleitoral, o que, em sua visão, reforçaria o caráter formal e não substancial da irregularidade. Por tais fundamentos, requereu o juízo de retratação da decisão para que as suas contas fossem aprovadas ou subsidiariamente aprovadas com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valor ao Tesouro Nacional. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral defendeu que a manutenção da desaprovação deve vigorar, enfatizando a importância da observância rigorosa das normas eleitorais que garantem a rastreabilidade dos recursos nas campanhas, especialmente quanto ao uso obrigatório de transferência eletrônica ou cheque nominal para valores acima de R$ 1.064,10, por se tratar de uma norma cogente destinada a prevenir fraudes e garantir a lisura do processo eleitoral. Ressaltou que a identificação do depósito em espécie não supre a exigência legal da norma, comprometendo assim a credibilidade e a transparência das contas. Quanto ao alegado conflito normativo, asseverou que não houve omissão relevante na sentença e que as regras aplicáveis possuem escopo e limites diversos, não havendo incoerência normativa. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Imagem ampla do plenário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Boa tarde, senhor juízes, juízas. O presente recurso Foca é no procurador tempestivo eleitoral, Dr. Milton e Júnior. preenche os Lembrando que demais de castanhos escuros, requisitos curtíssimos extrínsecos e laterais, intrínsecos da espécie. escuros, Por tal álcool, razão, opina-se pelo seu conhecimento. curta, Quanto ao mérito, escura, atrás, toga preta. observa-se que a recorrente insiste na tese de que a irregularidade da doação de R$ 3.425 realizada em espécie e em descumprimento à forma do artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607, constitui mera falha formal que não comprometeu a fiscalização. Contudo, essa argumentação, Excelência, não se sustenta diante da natureza cogente das normas de arrecadação e gastos eleitorais. A resolução de regência estabelece regras claras e imperativas sobre a movimentação financeira de campanhas, especialmente no que tange à origem e ingresso de recursos. Ora, o artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607, ele é cristalino no sentido de que as doações financeiras no valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser realizadas mediante transferências eletrônicas entre as contas bancárias da doadora, do doador e do beneficiário da beneficiária da doação ou cheque cruzado nominal. Com efeito, a mera alegação de que o depósito foi devidamente identificado no ato da transação e que não houve mácula à transparência nem prejuízo à fiscalização não é o suficiente para convalidar o descumprimento da norma. A identificação por si só não supre a forma exigida pela lei, que busca padronizar e tornar eficiente o controle. A finalidade da norma é justamente prevenir a necessidade de investigações casuísticas sobre a origem de recursos, exigindo um formato que, por sua natureza, já seja a prova de questionamento e de difícil contestação. Permitir depósitos em espécie de forma diversa da regulamentada, mesmo que posteriormente justificados, abre um precedente perigoso e fragiliza todo o sistema de controle e de financiamento de campanha. A defesa tenta justificar a conduta como ato de cautela e busca por segurança, prática que supostamente seria comum no município de Calçoene, e não uma tentativa de burlar o sistema. No entanto, o argumento não subsiste, pois a
preferência pessoal ou a familiaridade com práticas locais não pode sobrepor a legislação eleitoral. Ademais, no próprio recurso menciona-se que a candidata utilizou o Pix para pagar despesas, o que mitiga o argumento de pouca familiaridade com tecnologia bancária e demonstra que havia capacidade e meios para se adequar às exigências de movimentação financeira da legislação eleitoral. Por outro lado, a recorrente também argue que a sentença foi omissa quanto à suposta extrapolação de limite de aplicação de recursos próprios, e isso em relação à suposta antinomia com o dispositivo do artigo 27 da Lei 23, da Resolução 23.607. Ora, o julgador, afinal, não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige é que a decisão esteja devidamente motivada e contenha fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia. A análise da matéria de fundo da irregularidade já é o suficiente para manter a desaprovação das contas, e a tese de antinomia não se sustenta, por duas razões. Primeiramente, a irregularidade principal que fundamentou a desaprovação já é grave, o suficiente para tal medida. Ora, a ausência de manifestação sobre um ponto subsidiário não invalida a conclusão da sentença quando a falha principal já impõe a sanção. Em segundo lugar, a antinomia entre o limite de 10% do teto de gastos para recursos próprios do candidato e o limite de 10% de rendimentos brutos para doações de pessoas físicas não existe na forma apresentada pela recorrente. Ora, um caso se refere aos recursos próprios que o candidato pode aplicar em sua campanha, e o outro se refere às doações realizadas por terceiros cujo limite é de 10% dos rendimentos brutos. Então, os argumentos não subsistem e, por tal razão, Excelência, ratificando o parecer escrito, o MPE manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo seu não provimento. É o parecer, Excelência. Novamente, a palavra está com o relator. Imagem Eu para o estou plenário. conhecendo, vejo pressupostos presentes. Alguma objeção? Nenhuma objeção? Conhecida a unanimidade, pode prosseguir. E no mérito também estou acolhendo o parecer do MP, Foi eu com vou o fazer uma juiz leitura Normando breve Souza. aqui do voto, mas é basicamente reiterando essa fala que o doutor fez. A doação de recursos próprios para campanhas eleitorais deve respeitar critérios rigorosos de transparência e rastreabilidade, previstos na legislação. É bem claro o artigo 21, parágrafo 1º da resolução. Eu trago aspas. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou beneficiário da doação, ou cheque cruzado e nominal. Fecho aspas. Não tem como fugir disso aí, né? É uma cogente a norma. Essa norma objetiva é garantir que os recursos tenham origem e destino devidamente comprovados, né? A escolha do legislador e do TSE por formatos que proporcionam a trilha documental segura sinaliza a importância da rastreabilidade das doações. A regra não é um mero formalismo, mas medida essencial para a transparência e integridade do processo eleitoral, em conformidade com o artigo 14 da Constituição, que assegura a legitimidade do voto e o princípio da soberania popular, o qual exige equidade e controle na disputa. No caso concreto, embora ela tenha depositado o valor mencionado em espécie na agência bancária e alegue que a operação foi identificada, essa identificação isolada não substitui o procedimento regular previsto em lei. A regularidade da forma é indispensável ao cumprimento da norma. Assim, o uso do depósito em espécie para valor superior ao estabelecido viola o artigo já citado. Quanto ao limite de aplicação de recursos próprios previsto no 27, parágrafo 1º dessa mesma resolução, se estabelece que o candidato pode usar recursos próprios de até 10% do teto de gastos previsto para o cargo pleiteado. Tal limite tem natureza material e visa preservar o equilíbrio na campanha, impedindo que um candidato financie desproporcionalmente sua candidatura com recursos próprios, que poderia desequilibrar a disputa. A alegada antinomia entre os limites aplicáveis aos recursos próprios e às doações de terceiro, no último caso, limitados a 10%,
não se sustenta, pois se trata de regras distintas, voltadas a finalidades institucionais diferentes. O limite para a doação de terceiros protege contra a captação indevida e o abuso do poder econômico, enquanto o limite para aporte de recursos próprios limita a capacidade do candidato em autofinanciar a campanha. Ademais, a sentença, ao desaprovar as contas, ela fundamentou-se em falha grave, o descumprimento da norma exigida para a doação de valor que compromete a rastreabilidade. Tal irregularidade por si só é suficiente para justificar a desaprovação, como medida proporcional e necessária para garantir a transparência e a integridade do processo. A determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional responde à necessidade de recuperar recursos que ingressaram no sistema em desacordo com a legislação, não se tratando de sanção desproporcional, mas de medida adequada para preservar a legalidade da movimentação financeira da campanha. Então, não assiste razão à recorrente em seus argumentos quanto à mera formalidade da irregularidade e quanto à suposta omissão da sentença na análise do limite de gasto, pois na legislação eleitoral é clara e imperativa. A segurança da norma eleitoral exige firme cumprimento das regras. Portanto, diante da violação regulamentar no ingresso dos recursos e da importância da transparência e da legalidade das contas, impõe-se a manutenção da desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor conforme sentença. Então, estou, por tudo isso, resolvendo no mérito, né, e negando o provimento ao recurso. É como eu voto, senhor presidente. Como vota a juíza Keila Utzig? Acompanho o relator, excelência. Juíza Paula Santos? Também acompanho, senhor presidente. Juiz Galiano Sei? Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério? Acompanho. Juiz Alex Lamy? Acompanho, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento os termos do voto do juiz relator. Tem um processo aqui, juíza Keila Utzig, vossa relatoria, está escrito segredo de justiça. Vossa Excelência mantém esse segredo de justiça? Voto no esmeralda Carmo Antônio. Então, retirado o segredo de justiça pela relatora. Recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral número 0600-409-2024, a origem é Pedra Branca da Amapari, relatora juíza Keila Utzig, recorrente Wilson de Souza Filho, e recorrido Marcelo Pantoja dos Santos e Daniel Ferreira da Silva. A relatora está com a palavra. Tratam os autos sobre recurso eleitoral Imagem ampla do plenário, agora foco na juíza Keila na ação de Utzig. investigação judicial Ele eleitoral clara, tem cabelos castanhos escuros, número presos para trás, olhos 0600-409-61 amendoados, pequenos, castanho escuro, nariz nas afilado, eleições traje de tanga preta. 2024 Na em parte Pedra geral Branca do inferior, 2. Amapari. Recurso A eleitoral ação na ação de original investigação fora julgada judicial improcedente eleitoral. pelo juiz Número da do processo 11ª Zona Eleitoral. 0000409, O recorrente requeriu a reforma integral do julgado para que a EJA fosse considerada Pedra Branca do Amapari. e, Relatora juíza subsidiariamente, pugnou pela Keila anulação Utzig. da sentença devido à insuficiência na valoração probatória. Tentou que as provas constantes nos autos foram suficientes para comprovar a prática de 4 ilícitos principais: transporte irregular de eleitores, captação ilícita de sufrágio, transparência fraudulenta de domicílio eleitoral e abuso de poder econômico e político. No tocante ao transporte irregular de eleitores, disse que o auto de prisão em flagrante número 7560/24 comprovou a prática ilegal no dia do pleito, dia 6/10/2024. O motorista preso, Francisco Ferreira do Carmo Júnior, possuía vínculo empregatício com a prefeitura, sendo ordenado pelo candidato eleito Marcelo Pantoja, e que o veículo utilizado, Fiat Strada, era de propriedade do candidato a vereador Daniel Ferreira da Silva, que era secretário de Infraestrutura 4, caracterizando o ilícito mesmo sem a prova de pedido explícito de votos. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio e a transferência fraudulenta, o recorrente disse que o cabo eleitoral do recorrido, David Monteiro, teria regimentado eleitores de Macapá e Santana para transferirem seus títulos e votarem em Marcelo e Daniel. Comprovante de uma transferência Pix no valor de R$300 realizada por David Monteiro para o eleitor Cristiano Batista da Silva,
na data da eleição. Configurou a prova documental irrefutável de compra de votos. Afirmou que a testemunha Cristiano Silva confirmou que David o arregimentou para transferir o título e que o valor recebido era para votar nos candidatos Daniel e Marcelo. As testemunhas ouvidas no flagrante possuíam endereços em municípios diversos do alistamento eleitoral, o que, junto à organização de David para a transferência, evidenciou a fraude a domicílio eleitoral. Para caracterizar o abuso de poder econômico e político, o apelante sustentou que o candidato Marcelo Pantoja, na condição de prefeito em exercício, utilizou a máquina administrativa para benefício eleitoral. O recorrente apontou o uso da estrutura pública na promessa de campanha de ônibus, entre aspas, disponibilizado pela equipe do Marcelo, fecha aspas, para formaturas. Juntou provas de atrasos salariais de servidores municipais a partir de setembro de 2024 e contratações/demissões temporárias em ano eleitoral, fatos que comprovariam o uso da máquina pública. A articulação dos cabos eleitorais, como Davi Monteiro, para a regimentação de eleitores demonstraria o uso da máquina administrativa em benefício da candidatura majoritária. Por tais motivos, o recorrente concluiu que a sentença incorreu em erro, ao desconsiderar as provas materiais e testemunhais robustas, violando o princípio da verdade real. Os recorridos apresentaram contrarrazões, onde afirmaram que o recurso se limitou a reiterar alegações genéricas já examinadas e refutadas, sem apresentar elementos novos ou falhas na valoração da prova. Sustentaram que não existe prova de sua participação, anuência ou conhecimento dos fatos citados como caracterizados do transporte de eleitores, e o relatório da Polícia Federal se referiu a uma pessoa, Francisco Ferreira, sem vínculo direto com Marcelo Pantoja. Aduziu que as testemunhas teriam afirmado que não houve pedido de voto, promessa ou vantagem em troca de apoio eleitoral, e nenhum material de campanha ou dinheiro foi apreendido no flagrante. Alegaram que a transferência bancária de R$300 ocorreu entre particulares, David Monteiro e Cristiano Batista, sem relação de subordinação ou coordenação política com o recorrido, e que o suposto beneficiário, Cristiano, declarou em juízo que nunca recebeu valores, promessas ou ofertas do candidato. Quanto à acusação de transferência de domicílio eleitoral, sustentou que a alegação de fraude não possuía respaldo fático ou jurídico, pois os eleitores citados comprovaram possuir vínculos familiares, sociais e afetivos com Pedra Branca do Amapari, o que, conforme jurisprudência do TSE, é suficiente para caracterizar o domicílio eleitoral legítimo, cujo conceito é mais elástico que no direito civil. O argumento de abuso foi classificado como puramente retórico, sem indícios concretos de uso indevido de recursos ou da máquina administrativa, e que o juiz de origem destacou que os atrasos salariais e as restrições orçamentárias enfrentadas no período evidenciaram a inexistência de capacidade financeira para ações abusivas. Alegaram os requeridos que a jurisprudência exige prova robusta da gravidade e potencialidade lesiva do ato, não bastando a suposição de influência ou fatos isolados, e que as contas de campanha do recorrido foram prestadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral, corroborando a lisura de sua conduta. Também em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, no primeiro grau, reafirmou a convicção pela ausência de elemento probatório suficiente para caracterizar os ilícitos que foram aventados na petição inicial da EJA e pediu o desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, com assento nesta Corte, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral. O MPE reavaliou o conjunto probatório e concluiu que as provas eram suficientes para caracterizar os ilícitos, discordando da sentença e do parecer do MP do primeiro instante. Afirmou que os candidatos foram os principais beneficiados por oferecer/entregar, por meio de seu cabo eleitoral, vantagem pessoal, pagamento de valores e transporte aos eleitores. Disse que a prova documental inequívoca da transferência Pix de R$300 a um eleitor
e que a testemunha Cristiano Silva confirmou em seu depoimento que David Monteiro lhe entregou o valor e solicitou, na mesma oportunidade, o voto para Daniel e Marcelo. O MP afirmou que o cabo eleitoral David Monteiro era funcionário da prefeitura, portanto subordinado ao prefeito Marcelo Pantoja, e que o motorista Francisco Júnior, que realizou o transporte no carro Daniel Ferreira, também era funcionário municipal. O fato de o cabo eleitoral ser funcionário público e o responsável pela organização do transporte evidenciou a cientificação, participação ou anuência dos candidatos acerca dos ilícitos, conforme a exigência do TSE. Alega ainda que os Permanece eleitores o fato, transportados né, não juíza, demonstraram com 519. êxito vínculos políticos, sociais ou afetivos com Pedra Branca do Amapari, limitando-se a dizer que gostavam do município por causa do banho de rio e que gostavam de passear lá. Assim, a falta de residência fixa, de vínculos familiares / de amizade, somada à regimentação para votar em eleição específica, concretizou a fraude. O MPE concluiu que os elementos probatórios foram mais do que suficientes para demonstrar o abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio e fraude, e assim requerer o provimento de um recurso para reformar a sentença, julgar a ação procedente, cassar os diplomas e declarar a perda do mandato dos recorridos e ainda decretar inelegibilidade por 8 anos, anular os votos conferidos e determinar a imediata realização de novas eleições para o cargo de prefeito, além de aplicar a multa de 50 mil FIIs pela captação ilícita de sufrágio. É o relatório, senhor. Há um pedido de sustentação oral Imagem ampla do plenário. por parte do recorrido Marcelo Pantoja dos Santos. Quem vai fazer a sustentação é o doutor Juan Carlos Santos Silva, pelo prazo regimental. Excelência. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui nosso presidente, desembargador, nossos colegas juízes eleitorais presentes, na pessoa da senhora relatora, senhora juíza eleitoral, doutora Keila Utsi. Saudar os demais magistrados que se encontram na sessão, a pessoa do seu presidente, né, doutor Carmo. Saudar o representante do Ministério Público Eleitoral e todos os nossos colegas advogados aqui presentes, serventuários, estagiários e demais presentes. Esse processo trata-se de um recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido de AGE pelo o senhor juiz da 11ª Zona Foco no Eleitoral, doutor advogado, Gabriel ele é Pantoja, branco, de cabelos acompanhado castanhos pelo escuros, Ministério curtos, olhos amendoados Público da comarca pequenos, de Pedra castanho escuro, Branca, nariz professor afilado, do senhor testa Danilo, preta. doutor Danilo e da doutora Sobre Carolina, tribuna, que rejeitaram os tablet. pedidos da cassação de diploma e da declaração de inelegibilidade do representado hoje, o prefeito Marcelo Pantoja, né? E também à época candidato e hoje vereador Daniel Ferreira, por supostas práticas de transporte irregular, eleitoral, captação de sufrágio, transferência de eleitores e abuso de poder econômico, onde já adianto que o Ministério Público Eleitoral da comarca de Pedra Branca, né, junto com o fiscal da lei, juntou contrarrazões, como já mencionado pela nobre relatora, pugnando pelo conhecimento, no qual narra que não tem prova suficiente para o alegado. Excelências, aqui galgo a simples leitura das contrarrazões do Ministério Público, né, como já está colocado pela nobre relatora, que acompanhou todo o processo eleitoral e contra o ilegítimo proponente desta ação, ajuizou várias representações com procedências contra o recorrente, né, que perdeu as eleições, né, com uma diferença gritante, ou seja, teve apenas menos de 4/3 dos votos, e hoje ainda se insurge com esta representação tentando mudar o rumo das eleições, né, por inconformismo. A sentença, excelências, não merece reparo algum, pois deixou claro que contra o recorrido Marcelo Pantoja não existe uma demonstração inequívoca de qualquer prática das condutas imputadas. Na realidade, a recorrente tenta usar uma prisão em flagrante de terceiro em um veículo sem nexo com o recorrido ao cargo majoritário. Veículo este de um candidato a vereador, tentando jogar tudo em um só bailo
que em sede de imputação de qualquer uma das supostas práticas irregulares não existe ligação com o candidato a prefeito ao cargo majoritário do recorrido Marcelo Pantoja. Esclareço ainda que na tentativa, né, de levar no tapetão a eleição, é tão gritante por parte do recorrente que a ação carece de requisitos legais, teria que envolver duas pessoas no polo passivo, no polo passivo. Em caso de processo de prefeito, no caso do processo, o prefeito e a vice, oportunizando a defesa ou a solicitação da vice, que seria totalmente prejudicada, sendo o processo eivado de vice insanável. Sem mais delongas, excelências e nobre relatora, com todas as vênias, o Ministério Público Eleitoral clamamos pelo não conhecimento do recurso por vícios insanáveis desde o início da ação e, caso ultrapassado o reconhecimento, requer-se o não provimento do recurso por inexistência de provas inequívocas e robustas que pudessem ensejar a cassação ou perda do mandato e outras consequências. Obrigado, senhor. Senhor procurador. Imagem apta do plenário. Senhor presidente, o recurso em tela ele é tempestivo e preenche os demais pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos da espécie. Foco no procurador literal do pelo seu Milton Júnior. conhecimento. Quanto ao mérito, observa-se que o recorrente alega constar nos autos provas robustas de que os recorridos realizaram captação ilícita de sufrágio com base nos depoimentos e documentos arrecadados no auto de prisão em flagrante 7.560 de 2024, no qual consta que Francisco Júnior foi preso transportando eleitores de Macapá e Santana em veículo de propriedade do candidato a vereador Daniel Ferreira, bem como das oitivas das testemunhas na ocasião da audiência de instrução e julgamento. Excelência, primeiro, cabe observar que há uma digressão que a ação de investigação judicial eleitoral objetiva proteger a normalidade e legitimidade das eleições, na forma da disposição constitucional do artigo 14, parágrafo 9º. Por conseguinte, para a procedência da AIS, é necessária a incidência de uma das hipóteses de cabimento, isto é, a presença de abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade política ou utilização indevida dos meios de comunicação social e a transgressão de valores pecuniários e benefícios de candidato, partido político ou coligação, tudo nos termos da Lei Complementar 64 de 90. E isso tudo num contexto em que seja demonstrada a gravidade das circunstâncias, conforme a alteração produzida pela Lei Complementar 135 de 2010. No caso dos autos, excelência, na visão ministerial, após analisar todos os documentos existentes nos autos, desde o momento da prisão em flagrante do senhor Francisco Ferreira de Carmo Júnior, motorista que realizou o transporte dos eleitores de outros municípios para Pedra Branca do Amapari, o MPE entende que foram identificadas circunstâncias aptas a indicar a prática de captação ilícita de sufrágio através do modal transporte de eleitores e do pagamento realizado pelo apoiador dos horas recorridos, David Monteiro, aos eleitores transportados de outros municípios para Pedra Branca do Amapari. Detalhando mais esse ponto, além da prova documental presente nos autos, que é inequívoca sobre a transferência de R$300 realizada via Pix a um eleitor, destaca-se o depoimento do agente de polícia condutor do auto de prisão em flagrante, no qual ele menciona que logo no momento que foi averiguar uma situação de denúncia, visualizou o veículo Fiat Strada, cor branca, com uma aglomeração de pessoas dentro. E depois disso sucedeu-se o flagrante. Mas mais do que o condutor, resgata-se aqui as declarações do senhor Cristiano da Silva, que informou que David Monteiro realizou a transferência para prover uma ajuda de custo, a fim de que os 3 eleitores transportados dividissem entre si o valor.
Em seu testemunho, constante no ID 5286-86181, David Monteiro informou que estava apoiando o candidato Daniel a título gratuito, sem contraprestação alguma. Todavia, isso vai de encontro ao testemunho de Cristiano, que expressamente assentiu que David entregou o valor e solicitou na mesma oportunidade o voto de Cristiano para o recorrido Daniel Ferreira e para o recorrido Marcelo Pantoja. Para isso, essa confirmação, peço vênia para ler um pouco da indagação que o juiz da instrução de piso fez para a testemunha Cristiano da Silva. O juiz pergunta em determinado momento, que consta no parecer escrito, para o senhor Cristiano. Senhor Cristiano, o senhor recebeu? O senhor falou em R$100, mais 2 pessoas, mais 100 reais para mais 2 pessoas, que finalizou com 300, que foi o David que passou para o senhor. Em algum momento, ele disse assim, toma aqui, é para votar em tal pessoa, em tal candidato. Ele falou isso? A testemunha Cristiana respondeu, O juiz falou. O juiz indagou de novo. Falou? E a testemunha respondeu, sim, sim. O juiz perguntou novamente, como foi que ele falou? Quero que o senhor repita para mim. E a testemunha Cristiana da Silva disse, normal, né? Que todo mundo fala, olha, isso aqui, para votar no Daniel e o outro prefeito, Marcelo. Em outro momento, o promotor eleitoral, na instrução de piso, questionou a testemunha Cristiana da Silva acerca da atuação de David. No seguinte excerto transcrito também, no parecer escrito, consta a seguinte indagação do promotor eleitoral para o Cristiano da Silva. Perguntou, o David agia em nome de quem? Cristiano da Silva respondeu, do Daniel. O promotor perguntou novamente, eu vou repetir, o David agia em nome de quem? E a testemunha respondeu, ele estava trabalhando por Daniel, no caso, pro vereador. Desses testemunhos, excelências, é possível concluir pela existência de vínculo entre David Monteiro e Daniel Silva. Salienta-se que David Monteiro é funcionário da Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, portanto, subordinado ao prefeito Marcelo Pantoja, chegando a ser denominado de coordenador pela testemunha Cristiano Batista Silva, uma vez que foi responsável por organizar o transporte de ida e volta de eleitores ao município. Ademais, não há como negar prévia relação entre a testemunha Francisco Júnior, condutor do veículo no dia das eleições, e Daniel Silva, inclusive em virtude daquele trabalhar em órgão municipal e gozar de confiança do candidato, a ponto deste emprestar-lhe seu carro para realizar trabalhos alternativos, como se verificou para a realização do transporte de eleitores flagrado e objeto da ação, consoante auto de prisão 7.560 de 2024. Inclusive, cita-se aqui, pede-se vênia novamente, porque é um revolvimento das provas produzidas em primeiro grau, parte do testemunho produzido em juízo do senhor Francisco Júnior, em audiência, em que a advogada Luciana questiona ele. O senhor mantinha vínculo com a Prefeitura de Pedra Branca? Francisco Júnior, a testemunha, responde, sim, já tinha contato com a Prefeitura, bem antigo já. A advogada questiona. E qual era o cargo que o senhor tinha? Francisco Júnior responde, eu era entrevistador do Bolsa Família. E a advogada questiona, Bolsa Família? O senhor era vinculado à assistência social, era isso? Francisco responde, sim. A advogada questiona, quem era o secretário? A testemunha responde, Zulene Oliveira. E a advogada pergunta ainda para o final, aí o senhor estava no dia da eleição, no carro do candidato, qual é o motivo dele ter cedido o veículo para o senhor? E Francisco Júnior responde, é de rotina eu pegar o carro dele, a gente é conhecido há muito tempo. O meu carro tinha dado problema e eu pedi o carro emprestado para mim fazer o pirata. Além disso,
O próprio transporte de eleitores de outro município para Pedra Branca do Amapari, idealizado por David Monteiro, que confirmou estar apoiando o candidato Marcelo Pantoja, ainda que a título gratuito, Excelência, é ato que configura um benefício aos eleitores com a finalidade de angariar votos para um ou mais candidatos específicos. Logo, a partir de todos os elementos comprobatórios presentes nos autos, não se faz crível o desconhecimento das condutas realizadas por David Monteiro pelos recorridos. O fato de o cabo eleitoral ser funcionário público, bem como ele ser responsável pela organização do transporte de eleitores, esse inclusive realizado realizado no carro de Daniel Ferreira pelo motorista Francisco Júnior, evidencia a cientificação dos outroras candidatos acerca dos ilícitos cometidos. Assim, os elementos probatórios produzidos, oriundos do auto de prisão em flagrante, das provas documentais e das oitivas na audiência de instrução em julgamento, na visão do MPS, são mais do que suficientes para demonstrar a caracterização do abuso de poder econômico. Nesse sentido, há, no presente caso, de forma segura e inconteste, a correlação entre as condutas questionadas e o intuito de angariar apoio político e cooptar votos, com finalidade claramente eleitoral, de modo a ser estabelecido a configuração do abuso de poder econômico. E outro ponto recorrente também sustenta que houve a regimentação de eleitores dos municípios de Macapá e Santana para a Pedra Branca do Amapari, a fim de que estes transferissem seus domicílios eleitorais para votarem nos candidatos Marcelo Pantoja e Daniel Silva. A respeito de tal fato, Excelência, a priori, faz necessário frisar que o conceito de domicílio eleitoral não é apenas onde o eleitor mora, mas sim onde ele possui algum tipo de vínculo, seja político, social, patrimonial, familiar, profissional ou afetivo, e onde ele tem a intenção de residir ou já reside para fins eleitorais. E a transferência, nesse entendimento, a transferência fraudulenta do domicílio eleitoral ocorre quando o eleitor solicita a mudança de seu local de votação para uma nova zona eleitoral, sem preencher requisitos legais ou sem ter a intenção real de residir ou ter vínculos naquele novo local, geralmente com o objetivo de votar em uma eleição específica. Esse, inclusive, é o entendimento firmado pelo TSE em precedente que cito no parecer. Nesse sentido, Excelências, a fraude se configura quando há falta de vínculo e a falsidade na declaração, geralmente provada por intenção única de votar. A transferência ocorre pouco tempo antes do fechamento do cadastro e o eleitor não consegue demonstrar nenhum vínculo real, além do interesse momentâneo em participar da eleição daquele local. Foi o que ocorreu nesse caso. Nenhum dos eleitores transportados conseguiram demonstrar com êxito que possui vínculos políticos, sociais ou mesmo afetivos com Pedra Branca do Amapari, limitando-se a afirmações de que gostam do município em virtude do banho de rio e lá exercem o voto porque gostam de passear. Nesse sentido, foi o depoimento da testemunha Gabriel Matos, prestado na ocasião na delegacia de polícia após a prisão de Francisco Ferreira no dia da eleição, em que informou que votou em Daniel Ferreira e Marcelo Pantoja e que pegou um adesivo contendo o número dos candidatos no carro em que foi transportado. No mesmo sentido aqui, Excelência, também foi o depoimento de Cristiano, por sua vez, que informou que também foi regimentado por David a fim de que transferisse o título de eleitor para a Pedra Branca para votar na eleição de 2024. Eu peço, Vênia, para não ler aqui os depoimentos específicos prestados na polícia pelos referidos eleitores, mas em síntese informo que foram basicamente Pedra Branca à véspera da eleição para tomar um banho de rio e aproveitaram para fazer a votação. Isso quando foram flagrados dentro do veículo onde ocorreu o transporte de eleitores. Pois bem, a convergência dos dois depoimentos dos eleitores encontrados dentro dos veículos onde houve o transporte legal, somada a todos os elementos que vieram ao longo dos autos, ao longo da instrução, permitem afirmar a ocorrência do abuso de poder consistente na vantagem pessoal correspondente ao pagamento de valores em espécie
e transporte no dia das eleições para eleitores de outros municípios em benefício da candidatura de Marcelo Pantoja e Daniel Ferreira. Ressalta-se também que a testemunha Cristiano da Silva, em audiência de instrução e julgamento, afirmou que os eleitores transportados ficaram hospedados em um terreno de um senhor que era bem escondido em Água Fria, que o dono desse terreno não era parente e tampouco algum tipo de conhecido íntimo dos eleitores. Além disso, há de se ponderar que a mera afirmação de ir para Pedra Branca tomar banho de rio, coincidentemente em época de eleição, na oportunidade em que votará no município, mesmo não possuindo residência fixa no local, contribui para realmente a configuração da transferência fraudulenta do domicílio eleitoral, que estou concretizada. Ainda há de se mencionar que Cristiano também, na oportunidade da resposta às inquirições realizadas em audiência, informou que David Monteiro estava à frente da organização do transporte de eleitores em outros municípios para Pedra Branca do Amapari. E ato contínuo, David Monteiro também foi o responsável por falar diretamente com o motorista que realizaria o transporte de eleitores, à testemunha Francisco Ferreira. Excelência, após a análise de todos esses testemunhos, considerando que esses eleitores mencionados não possuem residência fixa em Pedra Branca, nem familiares, ou qualquer tipo outro de vínculo de parentesco, amizade ou vínculo social político anterior que justificasse a transferência de domicílio eleitoral, a não ser o pretexto de tomar banho de rio e porque gosta do local, de fato, a fraude na transferência do domicílio eleitoral, na visão do MPR, estou devidamente caracterizada. Desse modo, forte nesses fundamentos, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a sentença recorrida a fim de julgar pela procedência a presente ação, de modo a confirmar a prática de abuso de poder econômico, a captação ilícita de sufrágio e fraude em benefício das candidaturas de Marcelo Pantoja dos Santos e Daniel Ferreira da Silva nas eleições de 2024, de modo, por consequência, para cassar o diploma e declarar a perda do mandato dos recorridos, assim como determinar a anulação dos votos conferidos aos recorridos, ambos, Marcelo e Daniel, em razão da constatação da fraude e captação ilícita de sufrágio, nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral, determinar a imediata realização de novas eleições no município de Pedra Branca do Amapari para o cargo de prefeito em virtude da anulação dos votos conferidos ao candidato eleito, na forma do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, declarar a inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2024 dos recorridos, na forma do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90, e aplicar aos recorridos a multa de 50 mil unidades fiscais em razão da prática de captação ilícita de sufrágio nos termos do artigo 41 da Lei 9.504 de 97. É o parecer, Excelência. Devolvo a palavra à relatora. Imagem ampla do plenário. O recurso foi apresentado tempestivamente, os fatos se adequam ao que consta na sentença Foco na combatida, juíza as partes são Keila legítimas e Tizini. todos os demais pressupostos recursais se mostram presentes. Conheço do recurso, presidente. Eu pergunto se há alguma objeção ao conhecimento. Não existe. Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. É imperioso destacar que as condutas imputadas, Na Barra de captação Olá ilícita de Frio, sufrágio, 2. abuso Recurso de poder eleitoral na ação econômico, de investigação e judicial político, eleitoral, número do processo fraude de transporte irregular de eleitores são de extrema gravidade e culminam Pedra Branca da sanções Amapari, relatora severas, juíza como a Keila cassação Tizini. do diploma e a declaração de inelegibilidade. Por essa razão, a jurisprudência do Permanece o TCE foco é na juíza unissona Keila em Tizini. exigir provas robustas, cabais e inequívocas, não bastando meros indícios, presunções ou conjecturas para embasar um decreto condenatório. O recorrente alega que o auto de prisão em flagrante comprova o transporte irregular no dia do pleito,
destacando o vínculo empregatício do motorista Francisco Ferreira do Carmo Júnior com a prefeitura e o fato de o veículo pertencer ao candidato a vereador Daniel Ferreira. Em seu depoimento, Francisco afirmou que trabalhava como pirata e costumava emprestar o carro do candidato a vereador Daniel, e era uma rotina o fato, e não recebia dinheiro. Não conhecia as pessoas que estavam no veículo, que os passageiros pagaram R$100 por cada trecho, e que não foi orientado a transportar eleitores, e que não tinha material de campanha no veículo. No depoimento da senhora Sandra, que foi ouvida como informante em face à confirmação pela mesma, que apoiou ativamente o candidato Wilson, a informante disse que o Marcelo atuava como gestor em razão da prefeita titular estar afastada e que houve atraso e parcelamento dos pagamentos dos serviços públicos de setembro de 2024 até a data do depoimento dela na Justiça Eleitoral continuava atrasado. Afirmou que conhecia alguns eleitores que moravam em outro município e que votaram em Pedra Branca, mas ao ser questionada pelo RNP, pelo Ministério Público, não soube dizer o nome completo de nenhuma pessoa nessa situação. Disse que é professora concursada e que soube da prisão do carro, por meio de terceiros. A testemunha Cristiano disse que estava no carro, que reside em Santana e que foi votar em Pedra Branca, pois transferiu seu título a pedido de um amigo. Disse ainda que não conhece os recorridos e que recebeu ajuda de custo de R$100 de David e a Pix. Contudo, foi constatado que, em seu depoimento em juízo, divergiu do depoimento prestado na delegacia, tendo afirmado que mentiu na delegacia. No depoimento de David, restou apurado que o depoente trabalhava na Prefeitura Municipal. Tem parentes que o convidou para votar em Pedra Branca do Amapari, mas não trabalhou diretamente na campanha do candidato a prefeito. Confirmou que repassou ajuda de custo de R$100 por iniciativa própria a Cristiano e não a mando de qualquer candidato, sendo que seu trabalho na secretaria foi conseguido por indicação de uma amiga. Tais relatos, além de confusos, se mostram imprestáveis para afastar um gestor ou qualquer mandatário eletivo do cargo obtido por meio das urnas. Para a configuração do ilícito eleitoral e especialmente para a aplicação da cassação do diploma, não basta a mera ocorrência de transporte irregular, mas é imprescindível a comprovação da participação, ciência ou anuência inequívoca dos candidatos beneficiários. Nesse sentido, junto à jurisprudência do TSE. Nos autos, não há demonstração inequívoca da participação, anuência ou conhecimento dos fatos pelos recorridos, e as testemunhas no flagrante teriam afirmado não ter havido pedido de voto, promessa ou vantagem em troca de apoio. O simples vínculo empregatício ou a propriedade de veículo não são suficientes por si sós para estabelecer o liame subjetivo, anuência/participação, exigido pelo TSE, caracterizando-os apenas como meros indícios que não superam a presunção de legalidade do mandato. Esse é o firme entendimento jurisprudenciais. Vejamos, é uma jurisprudência também do TSE que foi juntada. A alegada prova documental e refutável de compra de votos seria o Pix de R$100 realizado por Deide Monteiro para Cristiano Batista da Silva. Na verdade, foram R$300, um para cada, porque eram três eleitores que estavam dentro do veículo. O MPE, em segunda instância, reforça a tese com o depoimento da testemunha Cristiano Silva, que teria confirmado ter recebido valor em troca de voto. No entanto, Cristiano Batista da Silva declarou em juízo que nunca recebeu valores, promessas ou ofertas do candidato. Diante da prova contraditória, transferência de Pix versus retratação em juízo do beneficiário, não se atinge o patamar de prova robusta e conteste necessário para a condenação por captação ilícita de sufrágio. O depoimento em juízo sob o crivo do contraditório possui maior peso probatório. A transação ocorreu entre particulares, David e Cristiano, e a alegada subordinação ou coordenação política com os candidatos não foi demonstrada de forma prevalecendo a conclusão de que o conjunto probatório é frágil neste ponto. Não há nenhuma prova de que o David era cabo eleitoral. Recorridos. O recorrente sustenta a fraude em razão da arregimentação de eleitores de Macapá e Santana por David Monteiro,
e do fato de as testemunhas ouvidas no flagrante possuírem endereços em municípios diversos. É fundamental observar que o conceito de domicílio eleitoral é mais elástico e flexível que o do direito civil, e a jurisprudência do TSE considera suficiente a existência de vínculos familiares, sociais, afetivos ou políticos do eleitor com a circunscrição, e não apenas a residência civil. Os eleitores citados comprovaram possuir tais vínculos com Pedra Branca do Amapari. Embora o MPE afirme que os eleitores MPE, segundo grau, afirme que os eleitores limitaram-se a dizer que gostavam do município por causa do banho de rio e que gostavam de passear lá, essa ausência de detalhamento pode ser atribuída à insuficiência na produção probatória do recorrente e não a uma fraude eleitoral. A alegada regimentação para votar em eleição específica é uma presunção que não encontra suporte em prova substancial nos autos. A alegação de abuso de poder se baseia no uso da máquina administrativa pelo prefeito Marcelo Pantoja, promessa de ônibus para formaturas e o uso da estrutura pública, e na utilização de contratações / demissões e atrasos salariais como instrumentos de coação. Conforme a defesa, o juízo de origem destacou que os atrasos salariais e restrições orçamentárias da época evidenciaram a inexistência de capacidade financeira da Prefeitura para ações abusivas. Além disso, a jurisprudência do TSE exige prova robusta da gravidade e potencialidade lesiva do ato para configurar o abuso de poder, não bastando fatos isolados ou suposições de influência. A promessa de ônibus para formaturas, por exemplo, enquadra-se mais como um compromisso de defesa de interesses comunitários do que como uma promessa de vantagem pessoal, privada, afastando em princípio o ilícito. Concluo, portanto, que a tese de abuso é fugaz, sem indícios concretos de uso indevido de recursos ou da máquina administrativa. Configure o ilícito com a gravidade exigida e sem suporte probatório adequado conforme assentada na jurisprudência eleitoral, uma jurisprudência do TSE. Diante dessa fragilidade das provas e demonstrar de forma cabal e inequívoca a participação ou anuência dos requeridos nos atos ilícitos, transporte irregular e captação ilícita, bem como a ausência de comprovação de fraude no domicílio eleitoral e da potencialidade lesiva do alegado abuso de poder, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Voto posto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral. É como voto, presidente. Imagem o pleno Obrigado, plenário. doutora Keila. Como vota a juíza Paola Santos? Acompanho integralmente a relatora, senhor presidente. Juiz Galiano Sei. Com a relatora, senhor presidente. Juiz Agostino Silvério. Com a relatora. Juiz Alex Lamy. Acompanho a relatora, senhor presidente. Juiz Normande Souza. Eu também, senhor presidente, eu acompanho. Como o meu tribunal unanimidade está acompanhando, eu também acompanho. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimentos no termo do voto da juíza relatora. Não há outros processos, eu declaro encerrada a sessão judiciária. Queria convidar os meus colegas e as minhas colegas. Nós estamos aqui com servidores, servidoras, colaboradores e colaboradoras da Justiça Eleitoral, e nós estamos aqui comemorando o prêmio CNJ de qualidade Diamante. Então, eu gostaria de duas coisas, se os colegas concordarem. Primeiro, que a gente pudesse bater uma foto aqui com a nossa placa, e, na sequência, nós bateríamos um com os nossos servidores. Eu vou convidar uma servidora, e acredito que uma das servidoras mais antigas e que representa bem o grupo é a diretora-geral Dilma, falar umas palavrinhas e depois eu fecharia, se os colegas estiverem de acordo. Pode ser? Vamos lá, então? Presidente, as zonas estão aqui, os servidores da zona? Imagem o pleno Nós plenário. convidamos servidores das zonas mais próximas, pelo menos? Sim. Na realidade, doutora Keila, nós chegamos essa madrugada e o horário de funcionamento das zonas é de 8 às 14. Então, essa apresentação não foi dado conhecimento oficial, mas extraoficialmente eles saberiam que teria sessão. Depois tirar uma foto deles, né, também para incluir Eu acredito que essa placa vai visitar, nós vamos levar para cada zona eleitoral para que todos possam comemorar, tá bom?
Então, como a Milene disse, o expediente é pela manhã das zonas eleitorais, então, por isso não foi possível estarem todos aqui, pelo menos os da capital. Mas nós faremos isso, faremos uma visita itinerante bem rápida para que todos possam depois comemorar conosco. Então, está encerrada a sessão judiciária e eu convido os colegas para uma foto. Imagem ao plano plenário. Sequência de imagem plenária, Tribunal Regional Eleitoral para os magistrados.